Bom dia, meus irmãos. Vocês estão animados hoje ou não? Amém. Jesus está vivo. Amém. E nós estamos nele. E estamos vivos para sempre também. Mateus capítulo 28. O fato da ressurreição, o fato histórico da ressurreição, é o fato mais importante do cristianismo. Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé, a nossa pregação, tudo seria inútil. Mas ele ressurgiu. E os 4 evangelistas, eles registram o fato da ressurreição. Eu escolhi o texto de Mateus, porque Mateus, ele é judeu, ele escreve o seu evangelho para os judeus, para a mentalidade judaica. E ele quer provar, através do seu texto, que Jesus é o Rei dos Reis, ele é o Messias prometido, o Filho de Deus. Ele não é mais rei apenas de Israel. O Messias, ele vai ser o rei de todas as nações. O Evangelho de Mateus começa no capítulo 1, com a genealogia de Jesus, dizendo que Jesus é filho de Abraão e é filho de Davi. Na segunda parte do capítulo 1 de Mateus, registra-se o nascimento de Jesus. No capítulo 2, a visita dos reis magos que vieram do Oriente. Ele foi adorado, então, por representante de todas as nações. O capítulo 28 mostra a vitória do rei. O rei que nasceu, que viveu e que morreu, ele ressurgiu. E esse capítulo 28, ele é maravilhoso, porque nós podemos dividi-lo em 3 partes. Primeiro, o grande fato da ressurreição do rei. Segundo, a grande mentira acerca da ressurreição do rei. E a última parte, versos 18 a 20, a grande comissão que a igreja recebe do rei. Vamos ler aí Mateus 28, os primeiros versículos. Ao findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E vai adiante de vós para Galiléia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá me verão. Aqui nós temos o fato da ressurreição de Cristo. E a frase principal do texto, desse trecho, está justamente aí
no versículo 7, e depois depressa dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Eu queria colocar para vocês 5 razões teológicas. Por que Jesus ressuscitou? Por que Jesus ressuscitou? A primeira razão, Jesus ressuscitou para provar a sua divindade. Veja, por favor, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no versículo 24. Atos 2, 24. Diz o texto, vamos ler juntos, bem forte? Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ela retido por ela. Vira a página e no capítulo 3, versículo 15, o que diz aí? Dessarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Então veja bem, era impossível que a morte pudesse reter aquele que é a vida. Veja no texto, matastes o autor da vida. Se você se lembra do texto de João, no capítulo 1, é muito importante. João, capítulo 1, dá uma viajada para lá. Diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Versículo 4, 1:4, o que é que diz? A vida estava nele, e a vida era... Então, o primeiro argumento teológico, por que Jesus ressuscitou? Porque ele era Deus. Ele era verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. E a morte não pode destruir aquele que é a fonte da vida. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? É impossível. É impossível. Veja lá em João capítulo 10, versículo 18. João 10, 18. O que Jesus diz. Verso 17 e 18. Vamos ler os 2 versículos. O que diz aí? Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Então, Cristo, ele ressurgiu para provar que ele de fato procede do Pai. Ele e o Pai são um. Segundo argumento teológico, por que Jesus ressuscitou? Eu queria que você fosse para Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. E você vai observar que Jesus Cristo, o seu ministério, a sua vida, a sua encarnação, o seu sofrimento, a sua ressurreição, foi predita e foi profetizada em todo o Antigo Testamento. E lá em Lucas, capítulo 24, versículo 44, Lucas 24, 44, diz assim, a seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Vamos ler juntos? Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés,
nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender o quê? As Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Então, quando Jesus ressurge, ele está cumprindo toda a Escritura. E veja que ele foi tema não somente da lei, dos profetas e também dos salmos. Se você for para 1 Coríntios, por favor, 1 Coríntios capítulo 15, quando Paulo vai tratar sobre a ressurreição de Cristo, a ressurreição dos mortos. 1 Coríntios capítulo 15, versos 3 e 4. Vamos ler juntos? Bem forte, o que é que diz? Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então a ressurreição de Cristo é o cumprimento de todo o ensino de cristologia do restante da Bíblia. Terceira razão. Por que Jesus ressuscitou? Para provar a sua divindade. Jesus ressuscitou para cumprir as Escrituras. Terceiro lugar, Jesus ressuscitou para destruir o poder do pecado, do diabo e da morte. Isso é muito importante a gente entender. Porque se Cristo não tivesse ressuscitado, ele não teria vencido a morte. Ele não teria vencido o pecado. Ele não teria vencido Satanás. Mas quando ele ressurge, ele vence. E é tão importante isso, nós entendermos. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 20 a 26. 1 Coríntios 15, 20 a 26, diz assim: mas, de fato, não é ficção, é fato, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Ou seja, ele é o primeiro que venceu a morte. E agora, ele abre o caminho da ressurreição. Todos nós iremos ressuscitar. Por isso que ele é chamado primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Se o primeiro Adão, quando peca, pecado original, cumpre-se o que Deus tinha dito, certamente morrerás, e o homem morreu espiritualmente, o homem morreu fisicamente, o homem morreu eternamente. O homem se tornou filho da ira, escravo de Satanás, do pecado. Mas agora, com a ressurreição de Cristo, Jesus veio e destrói todos esses poderes. E assim, veja no versículo 22, Paulo vai dizer: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Alguns serão vivificados para a morte eterna, outros para a vida eterna. Mas todas as pessoas que existem, que existiram, que existirão, elas terão uma duração eterna. E todas, na segunda vinda de Cristo, todas essas pessoas ressuscitarão. Eu queria que você entendesse o que está lá em Colossenses, por favor. Colossenses, capítulo 2. É chato ouvir sermão lendo a Bíblia, né? Ou não? É bom. Porque o pessoal gosta mais da oratória, solta assim, mas é bom ler a Bíblia de vez em quando, no domingo da ressurreição. Colossenses, capítulo 2,
versos de 13 a 15. Vamos ler bem forte. Vamos lá? E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aleluia! Veja que o ato da ressurreição completa aquilo que se chama de despojamento. O príncipe deste mundo, que é Satanás, foi vencido. Foi despojado, foi desmoralizado. Ele não tem mais poder, ele não tem mais autoridade. Por isso que eu e você hoje, pelo fato de estarmos em Cristo e Cristo ter ressuscitado, nós não somos mais escravos de Satanás. Satanás não tem mais nenhum poder na vida nossa. Ele tem poder na vida dos filhos da ira. Mas aquele que nasceu de novo, disse João, o maligno não o toca. Somos selados com o Espírito Santo da promessa, penhorados como propriedade exclusiva de Jesus. E isso aconteceu pelo fato de Cristo ter ressuscitado. Quarta razão. Porque Jesus ressuscitou? Para provar a sua divindade, para cumprir as Escrituras, para destruir o poder do pecado, do diabo e da morte. Abra sua Bíblia em Hebreus 2, 14 e 15. Presta atenção, crente não tem medo de morrer. Você tem medo de morrer? Tem sim. Porque a presença do pecado está em nós ainda. Mas do ponto de vista teológico, do ponto de vista da obra de Cristo, veja lá, bem forte, Hebreus 2, 14 e 15. O que é que diz? Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Louvado seja Deus por isso. Os puritanos, Thomas Watson, ele disse que o dia mais importante do cristão não é o dia do seu nascimento, é o dia da sua morte. Por isso que o salmista diz, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. A gente tem medo de morrer, porque nós não fomos preparados, feitos para morrer. A morte para nós é algo inaceitável. Não existe morte bonita, enterro bonito. O enterro do pastor Arival foi lindo. Tem. Porque a morte trouxe aquilo que Satanás lhe oferece. Ele só vem para matar, roubar e destruir. Mas o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador, veio para despojar Satanás e para tirar de nós, para tirar-nos não somente da escravidão, do pecado, da morte de Satanás, mas tirar também o pavor da morte, o medo de morrer. Eu espero que você morra sorrindo. Tá certo? Porque a única coisa que a morte pode fazer na minha vida e na sua vida hoje é nos empurrar para o céu. Você cai aqui
Toma na presença do Pai. E aí você estará livre o quê? De tudo. Quarta razão, Romanos, capítulo 4, versos 24 e 25. Romanos, capítulo 4, 24 e 25. Paulo vai falar que Jesus Cristo, ele ressuscitou para anular todas as nossas condenações. Veja aí Romanos 4, 24 e 25. Vamos ler juntos? Mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então ele foi entregue, ele morreu por causa dos nossos pecados, e quando ele ressurge, ele nos livra também de todas as condenações. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Por isso que Paulo vai dizer que se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria em vão. Mas não é. Se você pegar Romanos 5, versículo 1, diz, justificados, pois. Essa palavra justificados, pois, significa que Deus, o Supremo Tribunal Celestial, ele olha para mim e para você e diz, por causa do meu filho, da obra do meu filho, nenhuma condenação há contra você mais. Então Jesus não nos livra não somente da condenação, da pena, mas nos livra também da culpa. Ele limpa a nossa ficha completamente e ainda é depositado na nossa conta a justiça de Cristo. De tal maneira que eu e você hoje, nós continuamos pecando. E Satanás continua nos acusando, nos perturbando. Como se os nossos pecados não tivessem sido já perdoados. E ele diz, esse Daniel não vale nada. Isso veio lá de mundo novo, é um pecador. É tão ruim que é magro. Aí, Jesus Cristo, nosso advogado, disse, é isso mesmo, não vale nada. Mas eu morri por ele. Amém? Ele está aqui debaixo do meu sangue, debaixo da minha justiça. Ele não tem justiça própria. Ele não tem obra, não tem nada. Ele merece a condenação, mas porque eu morri por causa das suas transgressões, eu também ressuscitei para dizer, nenhuma condenação há contra Daniel. Pronto. Gostou, Prébio? Vou lá. Quinto e último lugar, irmãos. Romanos capítulo 8, versículo 11. Eu acho isso aqui fantástico. A palavra de Deus é linda e maravilhosa. Romanos 8, 11. O que diz aí? Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós o quê? Habita. O mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo é o mesmo que vai também nos... E onde é que ele está, esse Espírito? Está dentro de nós. Veja Romanos 8, versículos 16 e 17. Vamos ler juntos, bem forte? O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo,
se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Louvado seja Deus por isso. Nós estamos ralando aqui, mas tudo está piorando. Só nós estamos melhorando. Nós estamos numa crescente. O mundo está numa ladeira abaixo. O nosso futuro é glorioso. O nosso futuro é glorioso. Aquele que começou a boa obra vai concluir. Tá certo, gente? Ah, pastor, a coisa está arruinando para o mundo. Para o crente, não. Você está sendo transformado de glória em glória à imagem de Jesus. Diz lá, Efésios, que Cristo está cuidando da igreja, santificando-a, purificando-a, para apresentá-la ao Pai de forma perfeita e gloriosa. Gloriosa. Mais um pouquinho de tempo você vai estar glorificado. Eu não sei como é que vai ser a glorificação. Você sabe, Daniel? Deve ser brilho. Então, se você estiver meio fosco lá no céu, é porque você não foi um bom crente. Lá no céu nós vamos usar, o banho que nós vamos tomar é de caó, para dar polimento. Né? Dar polimento. Porque nós vamos ter o mesmo corpo de Cristo. Lembra quando Cristo ressuscitou? Ele entra pela parede, se apresenta no meio dos discípulos. Assim seremos nós. Eu não sei. Eu fui falar um dia que o melhor está por vir. O cara falou, pastor, isso é coach. Não é coach, não, meu irmão. Deixa os coaches ganhar o dinheirinho deles também, né? O povo tem uma birra com coach. 1 João, capítulo 3. João vai dizer que nós somos uma metamorfose ambulante. Que nós estamos num processo. Por isso que ele vai usar a expressão ser. Existe um filósofo chamado Heráclito, foi o pai da matemática, que ele dizia que nós nunca somos, nós sempre seremos. O homem é sempre um devir. Ele diz assim, o mesmo homem não toma banho no mesmo rio, porque na segunda vez que ele vai não é o mesmo rio, e ele também já não é ele, já mudou. Você é filósofo. Você está pensando que só Jonas Madureira entende filosofia? Eu estudei. 1 João 3 diz assim, amados, agora somos filhos do quê? De Deus. Se ele usa o agora aí, o agora é um advérbio de tempo, presente. Se agora nós somos, é porque antes nós não éramos. Mas agora somos. Mas veja bem o que ele diz. E ainda não se manifestou o que haveremos o quê? De ser. Então nós estamos num processo de metamorfose. Ó. Agora veja aí, onde é que tudo vai acabar? Sabemos que quando ele se manifestar, veja que coisa linda, seremos, porque haveremos de vê-lo como ele é. Olha o que nos aguarda aí. O melhor está por vir, ou não está? Nós estamos num processo de transformação. E tudo isso só foi possível por causa da ressurreição de Jesus. Então hoje é um dia muito especial. Estamos comemorando, não somente hoje, mas no calendário cristão, todos os domingos, porque a partir da ressurreição, a igreja vai se reunir no primeiro dia da semana. Por que a gente reúne no primeiro dia da semana? Porque é o dia da ressurreição de Cristo.
Você sabe que sempre tem uns contra, né? Veja lá no Mateus 28, versículo 11. Aqui é a contrapropaganda do Evangelho. É a grande mentira. O que diz aí? Versículo 11 de Mateus 28. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com anciãos, deram grande soma. Não foi pequeno não, tá? Isso aqui é dando dinheiro para fake news. Para fake news. Então, esse negócio de dar dinheiro para emissora de TV para mentir, já é antigo. Para esconder a verdade. Diz aí, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando que dissesse o quê? Vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto o quê? Dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão narrativa, a palavra da moda, divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Por isso que o judeu, eles negam. Eles não creem em Jesus Cristo. Porque a ressurreição é o fato mais importante da história, mas é o fato que se investe contra o cristianismo, negando esse fato. Porque esse fato ele é de extrema importância teológica para tudo que nós recebemos de Deus. Mas é bonito, porque agora, por que Deus diz para as mulheres, vá lá e diga, porque a mulher fala demais. Então, a notícia correu. Mas depois, 40 dias depois, a partir do versículo 16, seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando viram, o adoraram. Mas alguns ainda o quê? Duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. É muito importante a gente entender esse link que o Espírito Santo faz entre a ressurreição e a grande o quê? Comissão. Jesus pagou o preço da redenção. Nós que fomos redimidos, temos que pagar o preço que da proclamação. E tudo aqui é grande. A autoridade é grande. Toda autoridade me foi dada o quê? No céu e na terra. Jesus manda no céu e manda na terra. Lá no céu, todo mundo, tudo funciona debaixo da autoridade de Jesus. Essa grande comissão é grande em sua autoridade, é grande em sua missão. Fazei discípulos. É o imperativo aí. Não é o ide que é o imperativo. O ide é uma espécie de gerúndio. Indo, fazei discípulos. Fazei discípulos. Fazei discípulos. Qual é a geografia da missão? Fazei discípulos de todas as nações. A palavra nações, etnos aí, significa raça, pessoas com o mesmo usado, uma tribo. Você chega na Índia, por exemplo, é uma nação, mas com milhares de etnias.
Mas o que é bonito é que ele termina dizendo: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse Jesus que ressuscitou, ele está aqui hoje com a gente. E vai estar com a gente até o mundo acabar. Ele está vivo. Ele reina. E nós temos essa missão de proclamar o Cristo vivo. Se você não acredita na ressurreição, problema é seu. Creia no que essa mensagem já mudou e transformou vidas durante a história. Se nós temos hoje 1/3 da população mundial que se diz cristã, esse Cristo continua vivo, reinando, transformando, libertando, e nós temos esse glorioso privilégio de sermos uma igreja missionária, de levarmos o Evangelho a toda criatura e fazer discípulos de todas as nações. Amém.